Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast de Guria pra Guria. Eu sou a Linda Santos, aqui com a Cláudia Pacheco. Nós somos as comunicadoras do podcast de Guria pra Guria e hoje temos uma convidada muito especial que transforma não só a vida dela com muita beleza e autenticidade, mas também a vida de outras mulheres, né? Não só na questão estética, mas na de profissional também, pessoal. Hoje temos uma profissional da beleza, a Bruna Apolinário. Seja bem-vinda, Bruna. Bom dia, bom dia. Obrigada pela oportunidade de me receberem aqui e de trazer um pouquinho também da minha história, que não é curta. E a gente vai ter que ouvir tudo aqui. Bruna, como é que começou a tua trajetória? De onde tu é? Como foi a tua infância? Como é que foi o teu ingresso na área que tu atua hoje? Então, vamos lá. A minha infância começou mesmo em Novo Hamburgo. Eu sou original de Novo Hamburgo. Morei até os meus 18 em Novo Hamburgo, quando eu vim para São Leopoldo. E fiquei até os 34 em São Leopoldo. Nos 34 anos eu já estava formada na faculdade e eu sofri um último assalto, né? Eu gosto de dizer que foi o último. E foi traumatizante, então naquele dia eu resolvi que eu queria ir embora do Brasil definitivamente. E em 3 meses eu simplesmente vendi tudo que eu podia vender e fui embora para Portugal. Recomeçar uma vida onde eu não tinha ninguém, onde eu não conhecia ninguém. Era simplesmente uma descoberta nova. A gente não sabia nem se aquilo ia dar certo, mas era como eu dizia para todo mundo que me perguntava: se não der certo. Bom, se não der certo, eu conheci outro país, né? Na pior das hipóteses, eu conheci outro país. Esse é o que de mais ruim pode acontecer. E quando eu fui para lá, eu fui formada, né? Eu sou bióloga e eu achei que eu iria trabalhar como bióloga lá em Portugal. E quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade não é assim tão simples para quem é imigrante. A imigração é uma ingrata, porque a gente tem uma formação e eu tinha até amigas que tinham um mestrado, inclusive, e não conseguiam trabalhar na área. Porque, de maneira geral, a vaga técnica vai sempre para quem é nacional. Sim, ou seja, essa prioridade. vaga iria sempre para um português. Claro que existem as exceções, mas no meu caso, o que eu via? Que eu estava realmente sendo invisível aonde eu estava. E eu tinha trabalhado na área da estética aos 18 anos. Foi quando eu fiz os meus primeiros cursos de unha, eu era manicure e depiladora. Então, naquele momento em que eu me senti totalmente invisível, porque eu estava trabalhando em trabalhos que não eram tão bons, porque de maneira geral todo mundo precisa trabalhar, porque tem uma criança para alimentar, tu tem conta para pagar. Eu pensei, eu vou voltar para a área da estética, porque... Tu foi pra fora casada com filhos, Sim, isso? Sim. Fui casada com a minha filha, né? Porque eu tinha 8 anos. Então, o que eu vi? Eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga conciliar, em primeiro lugar, com os horários de escola dela, que também, querendo ou não, quando a gente não tem um apoio familiar, a gente precisa se virar com o que tem. Se a gente está no seio familiar, onde tu tem uma mãe, uma avó, que consegue buscar a criança na escola, consegue levar, consegue ficar nos horários de trabalho, é muito bom, né, esse apoio familiar. Eu não tive isso lá. Então eu me vi com uma criança de 8 anos, que oficialmente eu não podia deixar ela sozinha em casa, só que eu também precisava trabalhar. E aí, como é que tu faz? Então a área da estética foi inicialmente para tentar encaixar com a minha rotina, de levar na escola, de buscar na escola. E de alguma forma, tentar, que eu achava no início assim, vou tentar fazer um extra. Vai ser um dinheiro assim que vai só me ajudar a comprar o pão de cada dia, mas não vai Se ser... manter lá. Me manter não vai ser muito mais do que isso. Quando eu comecei, que eu recomecei então na estética, eu comecei a ver que, além de conseguir ganhar um dinheiro que era muito maior do que quem era
um assalariado comum, ou seja, como seria um CLT aqui, alguém com contrato lá, eu era vista. Eu parei de me sentir invisível, porque infelizmente Portugal ainda tem um certo preconceito com brasileiros. A mulher brasileira, de maneira geral, ela é vista como uma prostituta, ou seja, as mulheres brasileiras vêm para Portugal para roubar os nossos maridos. Jesus, essa é a visão, essa é a nossa imagem lá fora. Infelizmente, essa é a nossa imagem lá fora. A imagem do sexo fácil, a imagem da mulher fácil. E quando tu vira esse jogo, quando é tu que tá proporcionando o serviço, seja de sobrancelha, seja de cílios, seja de qualquer coisa, tu é vista de outra forma. Tu é vista como a profissional, porque a mulher brasileira, ao mesmo tempo que ela tem essa fama, ela tem a fama de que ela tem a melhor profissional da beleza, é o Brasil. Sim, mulheres lindas e maravilhosas, né? Porque a gente é conhecida porque as nossas unhas são muito boas, os nossos cílios são muito bons, tudo que a gente faz bem feito. Então, naquele momento, eu virei a chave de uma forma que nem eu acreditava. Porque eu tinha trabalhado para outras pessoas, trabalhei em shoppings, trabalhei em posto de gasolina, trabalhei em tudo que vocês podem imaginar lá. E tudo que eu ouvia sempre era mesmo aquele desaforo, aquele preconceito. E quando eu estava oferecendo o meu serviço, era ao contrário. Ai, porque vocês brasileiras são muito boas no que vocês fazem. Ai, porque vocês são as melhores. E ali me acendeu uma luz, porque eu pensei assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou num país que eu gosto, porque eu amo muito Portugal, só que eu tô aqui agora, eu tô sendo vista. Eu não sou mais uma mulher invisível agora. Mais uma? Não, e sendo que tu foi formada, né, tendo uma profissão, mas Exato. que pra eles era inválida porque tu dependia de alguém. E eu precisava pra trabalhar. provar o meu valor. E era o que eu pensava assim, como que eu vou provar mais o meu valor? E eu dizia assim, eu sou formada pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Gente, é uma das melhores universidades do sul do Brasil. O que é a Unicinos? A Unicinos sequer é conhecida. Sim. E eu assim, a gente, enquanto gaúcho, a gente é muito bairrista, né? Sim. Então a Sim. gente acha que a gente realmente tem algum valor lá fora. E quando chega lá fora, assim, Rio Grande do Sul, em que zona que é isso do Brasil? Dizer, não, Rio Grande do Sul é mesmo no sul do Brasil, assim. Nem conhece. Mas é Rio de Janeiro? Não, Rio de Janeiro é outro estado. Então é Bahia. Não é Bahia. Não conhecem, né? Então, assim, o Brasil, ele é conhecido pelo Rio de Janeiro, o samba, Praias o lindas. futebol e a Bahia. E o Rio Grande do Sul sequer existe. Olha, Rio Grande do Sul, Revolução Farroupilha. História. E infelizmente, eles nunca viram falar. E eu pensava assim, mas gente, é Unicinos? Como assim? Eu pagava tão caro a Unicinos. E não tem reconhecimento aqui fora. Ai, Não que sei coisa. reconhecida. Foi muito absurdo. Mas assim, fiz essa virada de chave, comecei a trabalhar com estética e em mais ou menos 3 meses a minha agenda ela tava basicamente uma agenda cheia. Eu trabalhava bastante e eu comecei atendendo em casa, porque eu tinha muito medo de simplesmente alugar um espaço, abrir um salão E não eu dar pensava assim, conta. mas vai que eu não consigo pagar, Sim. Tem que sabe? entregar, né, a sala, passar um sufoco. Imagina, ser despejado por não pagar aluguel. Então, eu atendi em casa no início. E aí, obviamente, eu cobrava um valor menor, porque eu achava que se eu atendi em casa, eu também não tinha tanto valor. Por quê? Se tu tá atendendo em casa, naquela minha visão, eu pensava, eu atendo em casa, então, né, vou cobrar menos. Pelo menos assim, eu tenho cliente. De fato, eu tinha bastante cliente. Só que o meu trabalho não era tão valorizado. E aí aconteceu depois de um tempo que eu tava com uma agenda muito boa, eu tava conseguindo arrecadar um valor que me dava liberdade financeira. Nós decidimos voltar pro Brasil em 2022. E eu fiquei 1 ano aqui no Brasil, do meio do ano de 22 até o meio do ano de 23. Eu cheguei no Brasil, eu reabri o espaço. Rio Grande do Sul, tu veio? Rio Grande do Sul, vim para São Leopoldo, reabri um espaço aqui. Comecei a atender, trabalhei bastante com tráfego pago na época, me trouxe bastante retorno, só que ainda assim eu não estava completa, eu não estava me sentindo assim, eu não me sentia completamente feliz. E aí voltei para Europa, só que nessa de voltar para Europa, sim, mas é como eu costumo dizer, que quem tem raiz é árvore.
né? Então eu não sou árvore, então se eu tiver que sair hoje, eu saio também. Eu não tenho mais esse... Tá, mas voltou tu, a tua filha e teu marido. Na altura, o que hoje é meu ex-marido, ele voltou primeiro. E eu fui 3 meses depois pra Alemanha. Não, quando vocês voltaram pro Brasil, voltaram Sim, vocês três. sim, voltamos nós Tu era três. casada ainda? Sim, era casada ainda. Vamos deixar bem claro. Tá. Voltei, fui pra Alemanha então. E pensei, na Alemanha eu vou então abrir um salão, até porque o valor... Mas por que a Alemanha? Porque tu tava em Portugal, que é, né? Sim, mas assim, isso foi uma decisão exclusivamente do meu ex-marido. Ele queria ir Ele pra Alemanha. queria ir pra Alemanha. E aí tu comprou a ideia também. Eu comprei a ideia porque na época o que ele me vendeu da Alemanha, eu comprei. Mas é um país evoluído, né? É um país muito evoluído, de fato, é um país muito organizado. Sim. Isso não tem nem discussão, só que é um país muito frio, as pessoas também são muito frias. E apesar do Rio Grande do Sul ser o estado mais frio, não no sentido de temperatura, mas no sentido de calor humano, a gente é ainda muito fechado comparado a outros estados. Nossa. Sim. Depois que eu comecei a conhecer outras pessoas de outros estados, eu vi que realmente o gaúcho ele é ainda muito fechado. Ele Eu não já é... vejo como hospitaleiro. Não deixa de ser, mas não é tão sensível e Não tão é. caloroso como é Aham. um carioca, um baiano, por exemplo. Exatamente. Que gostam de abraço, baianos. de contato físico, que Exatamente. sorriem. É. A gente é mais sério. A gente ainda mantém sempre aquela cara mais fechada, mais sisuda, até a gente conhecer. E a Alemanha, assim, era um país frio, de fato, de temperatura, e do calor humano, assim. Então eu já senti um baque quando eu cheguei. Mas eu pensei assim, não, eu vou abrir um salão na Alemanha. Não, tu queria abrir uma franquia, já tava em Portugal, tu foi pra Alemanha. Claro, porque eu pensei assim, afinal, se eu já consegui ter o meu próprio... Já tinha o nome de Portugal. Eu pensei assim, afinal, se eu já Experiência. tive meu espaço em Portugal, já tive meu espaço no Brasil, por que não ter meu espaço na E Alemanha? falava alemão, tu falava alemão? Então, aí que começa a grande questão. Aí que começa Pois a grande é. questão. Porque eu nunca gostei muito Mas do, é difícil do falar o idioma. alemão, né? É, porque eu já achava muito difícil. Quando eu vi que realmente eu ia pra Alemanha, naqueles 3 meses ali que antecederam a minha Qual é a viagem. cidade? Fez Duolingo daí. Exatamente. Viu? Eu fui morar em Enden, na Alemanha. Ué? E Enden é o nome da cidade. Onde é que fica mais É ou uma menos? cidade portuária, ela fica mais pra cima mesmo, a Alemanha mais ao norte, a mais ou menos 100 e poucos quilômetros da fronteira com a Holanda. E eu fui pro Duolingo, tentar Claro, aprender todo alemão. mundo vai. Ó, minha filha fala inglês, Duolingo, espanhol, italiano. Porque eu pensei assim, gente, eu agora não tenho tempo de ir pra um cursinho, pra um Não dá IASES, tempo. pra um Wizard. Dicionário. Então assim, é Duolingo pra aprender pelo menos o básico, pra conseguir me... Oi, tchau. Bom dia, boa tarde. Hello. E aí eu tava assim com uma alta expectativa da Tu Alemanha. aprendeu a falar em alemão? Tu fala alemão? Pouquíssimo. Fala uma palavrinha. Não pra vou. nós. Eu não vou passar essa Oi. vergonha. Oi. Eu não vou passar essa vergonha em rede nacional. Ai, guria. Gente, porque o problema do alemão é que é o seguinte, quando a gente aprende no Duolingo, por exemplo, a gente aprende a falar aquela palavra. Quando chega lá e tu fala daquele jeito, o alemão sequer te entende. Porque tem que ter aquela trava na língua, aquela arranhada. Sabe? É Se tu não- deles, se tu não né? der aquela arranhada, eles não te entendem. Mas ficou tão lá incomunicável. Eu me comunicava em inglês, o meu inglês ele também é Ai, razoável, é intermediário. Tá, é intermediário. Dá pra Falava dizer. hello. Não, mas eu conseguia me comunicar, conversar minimamente. Claro que pra alguém que fala fluentemente inglês, por exemplo, ia parecer um índio falando, né? Mas assim, era o suficiente pra conseguir me comunicar lá. Só que a grande questão foi, eu pensei, vou abrir meu espaço aqui, até porque a Alemanha, o valor que se cobra por cílios é muito maior do que Portugal, era mais do que o dobro. Sim, né? E eu pensei, Vou me dar bem aqui eu Vou vou enriquecer. lavar a égua de ganhar dinheiro. E aí chegou no primeiro empecilho, porque eu pensei, é só alugar uma sala e começar a atender. Simples, é muito simples. Aham. Até eu descobri que eu não poderia abrir um espaço sem antes fazer como se fosse um curso técnico deles lá. E esse curso técnico é um curso de quase 2 anos. Só que pra tu começar o curso técnico, tu tem que falar alemão fluente. Ah, amiga, caiu no E eu cavalo. pensei assim, bom, eu vou precisar de pelo menos mais 1 ano, 2 anos pra conseguir falar um alemão avançado, se eu me dedicar Daqui a uns 10 anos eu 8 horas por dia. E depois mais o curso técnico, porque senão eu estaria trabalhando ilegalmente.
mesmo sendo cílios. E era uma coisa que eu bati muito de frente, eu disse, mas é cílios, isso aqui não é cabeleireiro. Não, tem que fazer, é como se fosse um curso técnico em estética. É a regra deles. É a regra deles, pronto. Então eu disse, ok, já que eu não vou poder abrir agora, vou começar a atender em casa. Sim, em Portugal eu poderia atender em casa, aqui eu também posso. Lá também não podia. Aí chegou o segundo problema, que é, Gente do céu. Enda é uma cidade pequena, né? Então já não tem muitos imigrantes. E é absolutamente contra a lei tu atender em casa. Meu Deus. Absolutamente. E aí a gente foi pro outro problema, que era que em Portugal eu tinha o que a gente chama de residência permanente. Eu tinha autorização para morar e trabalhar permanentemente. A Alemanha eu não tinha, porque essa autorização que eu tinha, ela era exclusiva para Portugal. E eu tava esperando ainda a minha autorização para morar e trabalhar na Alemanha, ou seja, eu estava ainda de forma ilegal. Ai, Né? meu Deus Tecnicamente, do céu, onde é que tu foi parar? tecnicamente eu estava ilegal, vamos dizer assim. E querendo abrir espaço lá. E querendo. Arrasando. Claro, porque eu pensei assim, não, vai sair o documento e eu vou abro fazer. e tá tudo certo. Comecei a atender em casa, de fato, comprei uma maca portátil, coloquei na sala de casa e comecei a atender em casa. E assim, e o valor Aí bateu a inspeção. não chegou nesse ponto, que foi o seguinte, eu anunciava muito nos grupos de brasileiros ali na região, no estado onde eu tava. Ainda tinha brasileiros lá. Então, e aí uma brasileira conhecida minha, ela disse assim, Bruna, para de anunciar nos grupos de brasileiros. Vão te entregar. Eu disse, mas por quê? Ela disse assim, Bruna, primeiro, é ilegal tu atender em casa. Segundo, tu não tem ainda autorização para trabalhar na Alemanha. Se alguém te denuncia, e é muito comum brasileiro denunciar brasileiro aqui, tu vai ser banida da Europa, ou seja, tu não vai entrar mais pelos próximos anos. Sério? E aí eu pensei assim, Meu tá, mas e aí eu vou trabalhar com o quê? E eu comecei a procurar, então, trabalhos, né, normais, vamos dizer assim. Eu não conseguia, por quê? Cadê a tua autorização para trabalhar? Ah, tu não Eu tem não autorização, tinha. tu não consegue trabalho. Não. Principalmente cidade pequena. Quando tu tá numa cidade maior, como Munique, como qualquer grande cidade. Metrópoles, né? Exatamente. Por exemplo, em Portugal, se tu tá em Lisboa, se tu tá em Porto, cidades grandes, assim, tu não tem tanto controle. Agora, tu tá numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, Dá um peito no coxo. sabe? É tu pedir realmente pra te incomodar. E aí, eu quero me candidatar para aquelas vagas. Tem Não. autorização pra trabalhar? Não. Então, ainda não. Destina. Tô esperando. Ai, Porque Bruna. eu realmente estava esperando. Eu já tinha dado a entrada na documentação, mas... Mas quanto tempo tinha que esperar daí? Então, quando eu mandei a documentação, veio um e-mail da própria prefeitura da cidade que o Lá serviço... funcionou. A prefeitura que responde. lá é diferente um pouco de Portugal. Portugal tem o CEF, que era o Serviço de Imigração e Fronteiras, né? Na Alemanha, esse Serviço de Imigração e Fronteiras, ele é feito por cada cidade. As autonomias, então, que a cidade tem. as Exatamente. Então eu mandei lá a documentação, preenchi o formulário, etc. E aí veio um e-mail automático que recebemos o seu pedido. Não volte a enviar e-mails perguntando em que ponto está o seu Tu processo. não pode perguntar se tá andando. Porque vai demorar. Quando ficar pronto, vai ficar pronto e você vai receber informação. suas. Gente, dessa maneira. Dessa Bem maneira. assim do caso. Eu acho Não que me perturbe mais. era bem isso. Acho que se eu buscar aqui nos e-mails deve ter o e-mail ali. Gente do céu. Sim, era literalmente isso. Então, eu tava esperando. Não incomode. Não incomode. Tipo assim, já mandou a tua solicitação. Aguarde, agora no senta e momento espera. certo tu vai receber. Não fica mandando mensagem pra Não nós. fica me perguntando se tá quase. E aí, então assim, eu tava realmente esperando, sabe? Então, claro que de forma... pela lei eu não estava ilegal, tava fora de status, né? E o teu marido vendo isso, É. pensando o que Não, que eu tu fiz. vai Na época, o meu marido, como ele tinha nacionalidade europeia, ele poderia estar e Mas trabalhar... não tem? Por que que eu... Não, porque Bruna Apolinário? Bruna Apolinário, idiota, que nunca pagou. Porque eu tinha direito na altura, já deveria ter pago. Mas na época eu pensava assim, pra que eu vou precisar, né? Não precisa. E aí Ai, pronto, ó. me arrependi, agora já foi. Mas Mas então, enfim, então teu marido tinha o na época, passe livre pra... sim, na época ele tem, né, a dupla Não, mas nacionalidade. ele não se estendeu a Não, justamente essa autorização para morar e trabalhar era justamente por ser casada com um cidadão europeu.
entendeu? Então, eu era uma imigrante, mas casada com um cidadão europeu, então eu tinha direito a morar e trabalhar lá. Que chique. Mas Não resolveu não nada. resolveu nada. Não serviu pra nada. O chique era só na teoria, porque na prática tava ralo. Exatamente, na prática não adianta Mas de nada. se a gente for lá sem ser casada com um cidadão europeu, então tô ferrada. Eles vão te botar pra Vamos lá embora. Porque Volta. assim, cada país tem um sistema de imigração Sim, diferente, sim. né? E a Alemanha é um país também bem rígido. Uhum. Portugal agora tá ficando mais rígido, antigamente também não era tanto. Mas assim, de fato, ou tu vai casada com um cidadão europeu que tenha direito, porque o cidadão europeu basicamente ele vai até o que seria a prefeitura da cidade e informa, né? Sou cidadão europeu, agora vou morar aqui e quero trabalhar aqui. Pronto, tá E feito. minha esposa e minha filha junto, que também, né, compartilham comigo nessa... Mas aí essas esperam, né? Afinal, tu não é europeia. E não mande e-mail perguntando. Tem que Não ficar pergunte. esperando, porque quando estiver certo, a gente te responde. Exatamente, não me incomode. Então, fiquei tentando vagas, não conseguia vagas. E assim, Quanto tempo tu ficou na Alemanha? Nesse perrengue? Nesse perrengue foram quase 5 meses. Tentando esperar o documento sem dinheiro, porque daí eu parei de atender em casa, porque eu fiquei realmente com medo. Sim, claro. E assim, se não tem dinheiro entrando, como é que a gente faz? A gente volta a ser dependente. E pra mim, eu trabalho desde os meus 15 anos, então ser dependente de outra pessoa era algo que me incomodava e até hoje me incomoda e pra mim é inaceitável. Por isso que eu foquei muito depois em formar mulheres, sabe? Mas a gente já chega lá. E aí assim, quando foi novembro, eu lá na Alemanha, eu pensei assim, eu vou embora pra Portugal. Por quê? Portugal, eu tenho autorização pra morar e pra trabalhar, e eu vou embora, porque lá eu tenho as minhas clientes antigas, eu consigo trabalhar, porque eu também tenho muitos contatos, e eu vou fazendo cílios e vou fazendo o que for que tiver que ser feito pra conseguir dinheiro, e depois eu vejo o que eu faço, pelo menos até que saia, então, esse bendito documento da Alemanha. Fui eu pra Portugal, com 30 euros, pra quem já teve lá, pelo menos sabe que 30 euros não é muita coisa. Pra tu ter ideia, assim, se tu for pegar um prato de comida no shopping, um prato feito, a gente paga em média 9, 10 euros. Então, assim, eu teria 3 pratos feitos pra comer, sem ter onde dormir. Porque uma diária num hostel já era uma média de 30 euros. Então, assim... Tu tinha que escolher ou comia ou dormia, né? um dia. Mas, assim, tava meio frio já, porque novembro já começa o frio de novo lá. E pra vocês terem ideia, eu saí do aeroporto lá da Alemanha, fui pro aeroporto do Porto, em Portugal, e o ônibus pra sair naquela noite eram 9,90 euros. Eu tinha 30. O ônibus pra sair no outro dia, às 9 da manhã, tava 99 cêntimos, ou seja, menos de 1 euro. E eu passei a noite inteira no aeroporto. Um frio de renguear com só eu. A minha filha ficou lá na altura. Porque eu precisava economizar. A tua filha ficou na Alemanha com teu marido. Ficou, exatamente. Então, assim, se eu tinha 30, entre gastar 10 e gastar 1, eu gasto 1. Vamos esperar. Claro, não tem problema. lá. Dormiu lá no aeroporto. Dormi no aeroporto. Passei um frio, gente, que juro pra vocês que dava vontade era de chorar. Peguei um ônibus pra Leiria, que era a cidade onde eu morava na época. E eu fiz o quê? Eu mandei mensagem pra todas as minhas ex-clientes e amigas e conhecidas. E eu disse o quê? Tô indo pra Portugal pra passar uns dias. Pra ninguém eu falei que eu estava indo quebrada, sem dinheiro, ferrada. Não precisa falar, né? Não precisa, Você nem porque saber. assim, eu não sou coitada, né? Eu só tô quebrada, eu não sou coitada. Então Mas eu vamos mandei começar de mensagem. novo. Vamos começar de- recomeçar. Mandei mensagem, olha, posso dormir um dia na tua casa? Só um dia. Um dia todo mundo te dá a oportunidade. Porque assim, né? Tu era tua amiga, era tua leste. Uma noite aqui, tu até faz uma janta. E eu contava com isso. Eu contava que eu ia ganhar um sofá. Um pra pratinho dormir de comida. E um pratinho de comida. Ganhou? Claro. Ah, tá. Porque assim, Aí, uma noite numa pessoa, outra noite na Vai outra. revezando, vai revezando. E assim, Não a fica gente pesado vai pra ninguém. revezando. Exatamente, porque o que eu pensava? Se eu pedir 30 dias logo de cara, primeiro vão ver que é mentira que eu vim passar uns dias, né? E ninguém vai querer me dar 30 dias. Porque 30 dias tu vai aumentar o valor da luz dessa pessoa, o gasto com água, com comida. Então ninguém vai querer. Uma noite, é fácil. Não faz diferença. E eu fiquei realmente, dormi uma noite aqui, uma noite ali. Tive 2 amigas em específico na época que eu consegui ficar mais tempo, assim, que eu cheguei a ficar 1 semana. E elas me dando comida e eu conseguindo ainda atender na casa de uma delas. Ah, que legal. Porque daí o que eu pensava? Eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso dormir, mas eu também preciso fazer dinheiro pra máquina girar.
Depois eu recebi uma proposta para trabalhar num shopping em Coimbra, que era 70 quilômetros de Leiria. Só que eram mais horas. E lá, como paga-se por hora, eu pensei assim, cara, eu preciso ir. Porque assim eu consigo fazer um dinheiro mais rápido. Só que eu não tinha onde dormir em Coimbra. Porque eram 70 quilômetros. E aí eu lembrei de uma ex-cliente minha que tinha me perguntado, na época que eu morava na Alemanha, quanto que era o valor do meu curso. E ela disse, que achei muito interessante, mas agora eu não tenho dinheiro, mas é uma coisa que eu queria fazer mais pra frente. Aí eu mandei mensagem pra ela, olha, então, ela morava no kitnet em Coimbra. O que tu acha? A gente troca um mês de pouso pelo curso. Ela disse, eu topo. Eu disse, Que legal. Fui eu pra Coimbra. Eu trabalhava num shopping das 10 da manhã até a meia-noite. Sem folga, sem intervalo, sem pausa nem pra café. Não podia sentar. Era um quiosque que vendia licores na época. E eu literalmente assumia a função de 3 funcionários. Então eu abria o quiosque, eu fechava o quiosque e eu não tinha tempo pra nada. E aí eu ainda conseguia marcar sobrancelha e cílios às 7h30 da manhã. Meu Deus. Que era pra fazer, porque o extra. dinheiro tinha que entrar de alguma Claro, forma. tá certo. Então assim, eu tava literalmente trabalhando das 7 da manhã até meia-noite, meia-noite e meio, sem folga. Durante todo novembro e acabei ficando em dezembro. Fiz até o 31 de dezembro. Só que no finalzinho de dezembro, que eu já estava encerrando meu contrato, foi quando eu consegui alugar a sala para abrir o salão de volta em Leiria. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, porque tinha que dar calção, tinha que dar tudo que tu imagina, e sobrou exatamente para comprar uma maca usada e uma cadeira usada. Ainda sobrou um dinheirinho pra tu investir em... Daquele jeito. Porque eu pensava assim, né, a cliente precisa deitar numa maca, precisa de uma cadeira para trabalhar, então Era a gente que tinha. precisa de 2 coisas. E foi exatamente o que eu comprei. Fiquei sem dinheiro e abri o salão. Gente, o salão era enorme, só que não tinha nada. Era uma maca usada, feia pra caramba, e uma cadeira usada mais feia ainda. Tá terrível o negócio. Era o que o dinheiro dava. Porque assim, eu olhei... Mas tu foi lá e comprou e botou a cara a tapa, né? Botei a minha cara a tapa e fui, e assim, algumas clientes antigas já começaram a voltar. E eu dizia assim, olha, vocês estão vendo o salão assim, mas não é assim que o salão vai ser. Isso é agora. É o recomeço. Todo o dinheiro que vai entrando, eu também vou reinvestindo. E foi o que aconteceu. Fui reinvestindo, cada cliente que entrava, eu comprava alguma coisa pro salão e fui decorando. E botei sofá, e botei poltrona, e fiz divisória, e fiz assim... Tu deu um up. Deu um O up. salão ficou lindo depois. O nome do salão? O nome do salão era Bru Martins, porque o meu sobrenome de casada era Martins. Mesmo no início, eu sempre quis usar o Apolinário, que é o sobrenome do meu pai. Não usou. Mas na época, pronto, por interferência externa, eu usei o Martins. E o salão tava indo muito bem. Realmente o salão tava... Aí o teu marido e a tua filha voltaram a Portugal. Sim, eles voltaram. Nesse dezembro eles voltaram para Portugal Foi também. que ano isso? Isso foi em final de 23. Então, assim, recomecei o salão mesmo em 24, né? Quando a gente realmente começa. Os primeiros meses foram aqueles meses bem complicados, só que nesse período eu tive a chance de ser formadora da Wink, que é uma rede que ela tem Portugal, Espanha, tem Brasil também já, alguns estados e África. E eles têm lojas no shopping que faz sobrancelha na linha, buço na linha, a epilação na linha no geral. E na época elas não tinham ainda cílios, que lá chama de pestanas. Como é que é? Pestana? Pestanas, sim. E na época eu fui indicada para dar formação para eles, porque elas precisavam de alguém que realmente tivesse um trabalho bom, um trabalho técnico bom e desse formação. E aí, na época, a supervisora da Wink, né, ela me procurou e ela disse, olha, então vamos ter uma reunião e eu quero que tu me passe os teus valores. E, gente, eu tava quebrada. Eu gosto de lembrar que, assim, ninguém sabia que eu tava quebrada. A minha família no Brasil não sabia que eu estava quebrada. Mas eu estava quebrada. Sem nada, mas com a força e com a vontade. Com a cara e a coragem. E eu O que pensei, viesse era lucro. claro, e eu pensei, como é que eu vou precificar isso? Porque ela quer que eu leve valores, né, pra dar formação. Sendo que eu não tinha ideia do que se cobrava pra dar formação pra empresa. E eu pensei assim, eu vou jogar o valor lá embaixo, porque eu pensei, eu só preciso que ela me contrate, porque pelo menos eu vou ter um valor garantido no mês pra pelo menos comer. E quando eu fui pra reunião, gente, isso pouca gente sabe agora, mas a gente vai saber no dia. Eu não tinha maquiagem, porque eu não tinha dinheiro pra maquiagem, eu peguei maquiagem emprestada. Eu fiz a minha unha pra pagar depois.
Se virou nos 30 pra chegar lá Sim. poderosa. Eu peguei uma Isso calça aí. emprestada, a única coisa que eu tinha era um casaco, que era um casaco assim mais bonitinho. Porque eu pensei assim, eu preciso parecer ser, né? Sim. Mesmo Estar que eu bem. estar bem, mesmo que eu esteja quebrada. E ela disse, não, então assim, ó, tu trouxe uma proposta. E aí eu fiz aquela proposta assim, muito por baixo, sabe, gente? O valor era muito inferior. Porque eu pensei assim, ela não vai nem ter como negar, né? O valor tá baixo, ela vai aceitar. Já tá- E eu pensei, se ela pedir pra baixar, eu vou baixar também, porque afinal eu preciso disso. E eu fez a minha proposta. E ela disse assim, eu tenho uma contraproposta pra ti. Eu pensei, ela vai abaixar. Bom, eu vou Agora- dizer que agora- sim, tô pronta. Agora deu. Ela fez a proposta, dobrando o valor. Ela disse, não, porque a gente já tinha uma proposta desse valor de uma outra pessoa, só que essa outra pessoa eu não quero. E eu gostei de ti. E eu vi que tu é uma pessoa, que tu sabe do que tu tá falando, que tu sabe o que tu tá fazendo. Então eu te faço a proposta. E eu, assim, eu queria chorar, mas eu mantendo a minha pose, tipo, eu nem preciso desse dinheiro, né? Eu tô grandona aqui em Portugal. Eu sou rica, minha filha, isso aqui é só um extra a mais. É um plus. É um plus. E, gente, assim, esse valor, nos primeiros meses, foi literalmente o que eu usava para pagar as minhas contas e comer. Porque o salão, no início, era basicamente trocar figurinha. Era reinvestir no salão, era pagar o aluguel do salão, a internet do salão, a luz do salão. Então, estar lá na Wink foi realmente, assim, o que me abriu as portas, mas eu acho que principalmente o que me abriu a mente. Porque ali eu vi que a gente, enquanto mulher, a gente acaba, às vezes, se tornando um pouco invisível, sabe? Então, eu faço meu trabalho, eu ajudo meu marido, ou quem é sozinha, eu pago a minha continha. E será que eu não posso querer ter algo mais? Eu não posso querer melhorar de vida? Sonhar, né? Sonhar, porque assim, na verdade, sonhar pequeno, sonhar grande vai dar o mesmo trabalho. Sonhar assim, grande, então sonhar vamos grande sonhar não é grande. fácil, né? E aquilo então realmente me abriu muito a mente, sabe? Me abriu muito a mente e eu comecei a ver que até as clientes me valorizavam muito mais, porque viam que afinal eu era Teu formadora. posicionamento, né? Exatamente, e aí é o que nós vamos chegar agora. Quando eu dou formação hoje, eu não tô simplesmente formando mulheres para fazer cílios Mais ou uma para profissional. fazer depilação ou o que seja. Eu tô formando mulheres para que elas deixem de ser invisíveis no mercado de trabalho. Entendeu? E é muito isso, porque eu digo assim, ó, começa a andar comigo que tu vai ver que tu vai conseguir fazer muito mais coisas do que tu pensa que tu é capaz. Se eu tenho uma aluna que tá comigo, que ela não tem carteira. Por que tu não tem carteira de motorista? Olha aí nós, mas não temos carteira. Vamos lá. A mulher, ela precisa começar... Eu não tô falando de movimento feminista, gente. Não Tá tem nada a certo. ver com isso, tá? Eu tô falando em a gente começar a se posicionar e sair daquela posição de coitadas. Coitadismo, né? O Coitadismo, É. vitimismo. O coitadismo, ele te faz o quê? O teu cérebro já começa a enxergar tudo como a prova de que realmente tu é a coitada. Ai, imagina, é sempre assim, ó, tu não consegue, não é pra ti. Ai, fica lá no coitadinho teu de quadradinho. Sabe? Porque eu sou uma coitada, eu sou vítima da sociedade. Enquanto a gente começa... Toda vez que a gente se enxerga como vítima, a gente reafirma isso. Isso é E a verdade. gente para de agir pra mudar a nossa história. Então, mas eu não nasci em berço rico. Eu também não. Mas imagina, mas agora você vai pensar assim, ó, eu não nasci em berço de ouro, vou ser... Não, pelo contrário. É que as pessoas falam muito em sorte também, né? É. Que não é sorte, Não. é trabalho. Não existe. Dedicação. Não existe. Resiliência. Ó, Sorte a gente quase não vê, inclusive. ontem tava dando formação pra mais uma menina e ela começou ali a fazer na boneca, que é o primeiro treino. E ela disse assim, não, mulher, ela disse assim, eu acho que eu tô muito lenta, não sei se eu vou conseguir, né? Porque eu não tô conseguindo fazer isso direito, tá ficando tudo torto. Eu disse, olha, no início, quando a gente começa, realmente vai ficar torto, o direcionamento do teu fio não vai ficar bom. O teu trabalho realmente vai ficar uma cacaca. Só que o teu treino, tá? Sempre o treino, ele vai superar o teu dom natural. Aí eu não tenho dom natural. Treina, que tu vai A superar constância, né? a constância. Todo dia ali fazendo, tu vai melhorando. Tu vai melhorar. Ninguém não sabendo. E aí ela disse assim, verdade, né? Ela disse, então se for assim eu vou bem. Ela disse, porque eu sou esforçada. Eu disse, é isso. Se tu focar, se tu treinar, tu vai conseguir superar
um dom natural. Porque pouquíssimas, principalmente em cílios, já formei mais de 50 alunas. Eu tive... Vamos, deixa aí, ó. Pra mulherada que quer seguir as tuas redes sociais, já fala aí pra, né, conhecer o teu trabalho e também fazer um curso contigo. Já Claro, o meu Instagram é bru_apolinário_beauty. Meu salão ele fica no centro de São Leopoldo e as formações são formações VIPs, ou seja, somente eu, a aluna e a modelo da aluna. Não é assim, umas 10, 15 na Não, sala ali, cada um por si, vai? Não, eu pego na mão da aluna, eu literalmente pego na mão dela e ensino como é que faz. Mas além da técnica, eu mostro pra ela que é capaz ela viver daquilo. Porque a questão dos cílios é assim, se tu tratar qualquer profissão, pode ser cílios, pode ser unha, pode ser cabeleireiro, pode ser o que for. Se tu tratar isso como um extra, tu vai ganhar sempre como um extra. Se tu tratar aquilo como a tua fonte principal de renda, como o teu negócio, como o teu sonho, tu vai viver daquilo. Tu realmente, aquilo vai te dar um retorno, mas tem que ter um esforço. As coisas não vêm fácil. Ninguém vai começar, ninguém vai fazer um curso hoje e vai ter uma agenda lotada no mês que vem. Não. Seria bom se fosse. Mas não é assim na E prática. infelizmente não é assim. Ontem eu saí do salão, já eram quase 10h30 da noite. Pra estar aqui hoje. E hoje de manhã eu tô aqui. Então, assim, se eu tivesse preguiça, eu só vou trabalhar 8 horas por dia como trabalho no CLT. Eu também não tinha conseguido alcançar 10% do que eu alcancei na minha vida. Entendeu? A gente precisa se esforçar. Quando é o teu negócio, tu tem que sim se esforçar o dobro do que tu te esforçaria. É dedicação, né? Porque tu pode passar a vida inteira trabalhando pra alguém, tá tudo certo, se é o que tu quer, mas se tu tem um sonho, tu tem que te dedicar muito mais ao teu sonho. Porque tu tem que fazer acontecer. Depende de ti, né? Depende exclusivamente não de é ti. dos outros, é de Não ti. depende da sorte, não depende das pessoas que estão na volta, depende de tu baixar a tua cabeça e fazer. E por mais que isso doa, é verdade. Se tu ficar esperando que Deus te mande cair do céu, o cliente não vai. Só cai a chuva. Sabe? A única coisa que cai do céu é a chuva. De resto, a gente tem Tem que que correr levantar atrás. cedo, tem que batalhar, tem que ser resiliente, sabe? A persistência, ter muita fé, não ficar só ali apontando o dedo. Porque Exato. ele, porque não, vai lá e faz, sabe? Essa questão de estar culpando os outros, porque não consegui, porque é fulano, porque o Beltrano. Não é assim. E é assim, ó, gente, que nem as pessoas me perguntam, no estudar formação, tu não tem medo da concorrência? De fato, não existe a concorrência. A gente tem, São Leopoldo tem quantos mil habitantes? A gente tem cliente pra muita leste. Só na feitoria tem mais de 70 mil habitantes. Tu entendeu? Então a gente tem cliente pra todo mundo. Claro. O que vai diferenciar uma profissional da outra profissional? É além, claro, da técnica bem executada. Quando eu falo técnica bem executada, eu digo um trabalho sem excesso de cola, né, com um direcionamento bom, um trabalho limpo. Aliás, os meus cílios, quem faz é a dona Bruna Molinari. Exatamente. E também a minha sobrancelha. Exatamente. A sobrancelha da Cláudia tu salvou, né? Porque tu tirava um monte, né? Pra ficar destruidinha. Aí a dona Bruna Agora tá bem- Molinari, ó. Bem cheinha. Faz bem direitinho e também faz massagem. Faço massagem, E faço depilação a cera. Aham. E muito bom a depilação dela, sempre que eu sou... E agora... A Cláudia é banhitosa completa. É banho. Que é ter os pelinhos ali, não é fácil. Não é fácil. Mas assim, eu também, depois, assim, quando eu tava em Portugal, né, voltando um pouco lá, eu fiz um mestrado lá. Porque eu também achei, assim como no Brasil, quem tem mestrado consegue ter salários melhores. E eu fiz o mestrado lá, um mestrado em engenharia agropecuária. Só que eu vi que na prática, engenharia agropecuária. Em Portugal? Sim. É que ia lidar com gado, então. Eu poderia Camperismo, lidar, camperismo. como era agropecuária, eu poderia lidar com gado, poderia lidar com Cavalo, plantação, ovelha, tudo que tá na... o que fosse. Expo Mas, Inter, então me aguarde. mas assim, não era uma coisa que pagava tão bem quanto eu achei que pagaria. Tu tava visando lucro. Claro, exclusivamente. Porque Foi pra assim, trabalhar. eu fui pra ganhar dinheiro, né? Porque Brasil, quem tem mestrado, por norma, consegue bons empregos, ou seja, consegue bons salários. Então, tu até consegue ser um CLT, vamos dizer assim, Mas ganhando mas bem. ganhando muito bem, né? E é válido. Portugal, a gente tinha uma diferença muito pequena entre quem não tinha nenhuma formação para quem tinha o mestrado. Na época que eu fazia o mestrado, eu lembro que eu conversava com os colegas de mestrado e eu dizia assim, quanto que é a média que um
profissional, depois que termina o mestrado, ganha, e na época o salário de um engenheiro agropecuário era na faixa de 850 euros, e eles estavam ganhando depois como mestres em engenharia agropecuária 1.000 euros, 1.100 euros. Tá, mas você tá ganhando 200, 300 euros a mais. E com os filhos eu ganhava muito, muito mais do que isso. Mas sim, fiz o mestrado lá. Mas é que a estética, ela é uma coisa que hoje em dia é mundial, né? Exato. Todo mundo quer cílios, sobrancelha, harmonização facial. Exatamente. Né? E aí, agora, depois, quando eu voltei pro Brasil, eu fiz uma outra pós, que era em procedimentos avançados em estética. E quando eu fiz essa pós, me chamou muito a atenção o tratamento de estrias, porque é uma coisa que eu sei que incomoda muitas mulheres. Que 90% das mulheres têm estria, isso aí é fato, não tem como correr. Porque tu vai ter estrias, principalmente quando a puberdade vem, né? Que tem aquela mudança no corpo. Quando vem a gravidez... Principalmente as mulheres. Sim! Então, assim, aquilo me chamou Gestação. atenção. E depois eu fiz um curso à parte, só para tratamento de estrias. Que hoje eu comecei já a implementar no salão. E é um tratamento que ele realmente dá resultado. Porque eu gosto de trabalhar com isso. Eu gosto, assim, quando é claro que todo mundo gosta de dinheiro também, né? Óbvio que a gente tem que trabalhar com o que gosta, principalmente. Mas terminar de atender uma cliente e essa mulher se olhar no espelho e essa mulher se enxergar bonita, ela se enxergar vista, isso não tem preço. Uma realização. Eu deveria ter filmado todos as Antes e reações. depois. Porque assim, eu tive muitas clientes que na hora que eu dou o espelho delas simplesmente saírem lágrimas dos olhos. Porque uma mulher que ela não está sendo vista, que ela é colocada de lado dentro do casamento, ou mesmo... Essa mulher, ela começa... Larga o marido. Vamos dar real. Vamos cortar essa parte, mas, né? Dependendo do caso, não sim. valoriza. Bom, ó. Eu acho que a partir do momento que a gente precisa se diminuir muito pra caber dentro da caixinha do outro, já tá errado. Não funciona. Entendeu? Eu acho, claro que sempre num relacionamento todo mundo tem que ceder, né? Eu vou ceder um pouco, a pessoa vai ceder um Pra pouco. dar certo, né? Pra dar certo. Não. Mas tem coisas que, se essa mulher tá sendo sempre subjugada, tá errado. Então, eu acho que sim, as mulheres têm que ter uma profissão, têm que trabalhar. Por quê? Tem que ser dependentes, né? Financeiramente, ter sua profissão. Exatamente, Né? porque assim, ó, infelizmente, o que a gente mais vê hoje são mulheres que até querem se separar, sair de gente, tô falando de relacionamentos abusivos. Eu não tô falando de pequenas discussões que acontecem. Isso aí Faz parte do casamento, faz né? parte. Tô falando de relacionamento abusivo, de um homem que bate na mulher, de um homem que faz Violência psicológica. a violência psicológica. E é disso que a gente tá falando. E essas mulheres tentam sair de relacionamentos e elas se veem presas ali por quê? Porque elas não têm dinheiro pra Dependência recomeçar. financeira. Porque elas são totalmente dependentes do marido. Se elas tiverem que sair de casa hoje, elas não conseguem alugar um kitnet pra elas. Não tem de onde tirar o sustento, Não tem, né? não tem. Mas tem os filhos também. Então assim, mas o meu marido paga as contas. Que bom que ele paga as contas. Mas faz o teu também. Nem que seja agora só pra tu usar pra viagem. Olha, Pra amor, sair, eu né? vou trabalhar, tá? Eu quero ter uma profissão, eu vou fazer, não importa o curso, eu vou ter minha profissão. Mas é pra gente viajar. No final de semana a gente ir pra um hotel em Gramado. Não, e se sentir, né, assim, ó, útil, né? Não ficar só ali no quadradinho, né? Nada contra, né? Mas, em casa, lavando, passando, cozinhando. Porque é que a partir do momento, o homem, principalmente, o homem abusador, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ele sente que ele tem muito poder quando ele vê que a mulher depende dele financeiramente. E que a mulher tem medo dele. Por um tempo eu fiz aula de defesa pessoal feminina lá em Portugal. E Bruna, eu sou bem... O que tu não fez, Bruna? Então... E esse professor, ele dizia assim, se tu demonstrar pro homem que realmente tu tem medo dele, aí é que ele cresce. Sim. Aí é que ele vai ver que ele tem poder sobre ti. Então assim, começa a mostrar que tu não tem medo. Isso já vai mudar, já começa a mudar o jogo. E aí, mostrando que não tem medo, é ter uma profissão, fazer um curso, né? Poder trabalhar fora. Poder dizer assim,
cara, tu vai continuar assim, me diminuindo, me deixando, me subjugando? Estou saindo. Pode ficar com a tua televisão, tua geladeira, teu fogão. Pode ficar com Sim, tudo. no casamento porque tem, né? Eu posso me manter. Eu posso. Eu vou lá e saio de casa e compro tudo novo de novo, porque eu tenho condições. Então, assim, tu tem uma liberdade pra escolher estar ao Vulnerável, lado. vamos deixar bem claro que não é assim, ó. Como A gente não tá dizendo pra separar. Mas talvez tá. jogar tudo Talvez pro mal, esteja. Mas se tu tá numa situação, realmente tem que ser reavaliado, né? É. Não ficar num casamento abusivo por medo, porque eu sou dependente dele. Mas aí, então, também tem que fazer o quê? Fazer um curso. A gente já falou sobre isso em outros programas, que Vários. também trouxe convidadas que também falaram sobre essa mesma situação. Não sejam dependentes, trabalhem, tenham um curso, uma profissão Tenham, façam, saibam fazer alguma coisa, para não não importa o quê. depender do marido. Porque a gente tem que estar do lado de uma pessoa por escolha, não por obrigação. Por medo. Claro, porque se eu sair do lado dele, eu não tenho dinheiro pra comer, eu não tenho onde Os morar, meus filhos. sabe? Isso é viver uma vida infeliz. A gente tem que pensar assim, que a gente vive 70, 80 anos e tu vai viver 70, 80 anos infeliz do lado de alguém que te subjuga, que te ofende, que te humilha, porque tu não tem pra onde ir, tu não tem onde comer, não tem o que comer. Então a gente tem que pensar sempre na gente. Primeiramente na gente, né? Não Exatamente. é ser. Ai, não, mas tá sendo muito. Como é que é? Ai, só. Autoestima feminina. Eu acho que a mulher tem que ter autoestima, né? Se respeitar, se amar em primeiro lugar. Sempre. Porque como é que a gente vai querer que o outro ame e que o outro valorize se a gente não se valoriza, se a gente não se ama? O que eu mais vejo é mulheres que, assim, que trabalham fora. E, mas eu não posso fazer cílios. Gente, eu não tô falando especificamente de cílios, assim, cílios porque é uma coisa que a gente acorda pronta, Só tá? posso fazer a unha porque meu marido não gosta de cor vermelho, da cor assim, do O coração. meu marido disse que se eu vou fazer a unha, eu vou gastar o dinheiro de pagar a conta de luz. E aí, assim, essa mulher começa a se deixar de lado até um ponto que o próprio marido já deixou ela de lado. E a questão também da estética, assim, né? Do profissional de estética, normalmente são mulheres, né? Mas eu vejo que essas mulheres, elas dão poder pra outra mulher. Porque daí aquela mulher começa a se sentir mais importante, consegue se posicionar, tu dá poder pra aquela mulher porque ela consegue se enxergar quem de fato ela é, né? Então eu acho que vocês, além de transformar elas, deixar a gente bonita, Maravilhosa vocês divas. nos transformam em pessoas fortes, assim, eu vejo É a muito isso. sororidade que falta muito. E aí, às vezes, julgam como uma profissão ou algo que a gente faz que é fútil, né? Só que não sabem o tamanho da grandeza disso tudo, né? Gente, e a gente não vai muito longe, tá? Se a gente olhar a nível de recursos humanos, assim, ou seja, a nível de contratação dentro das empresas, o que a gente mais vê? Hoje as pessoas querem um currículo com foto. Por que a pessoa quer um currículo com foto? A tua foto vai mudar o teu perfil, ou seja, o que tu estudou, deixou de estudar. A tua capacidade tua profissional capacidade. não Mas eles muda. querem ver, A se estética. é bonita. Sim. É bonita, se é bonita. Não, às vezes eu nem olho o currículo. Mas a guria é bonita. Vamos contratar. Sim, gente, felizmente ou infelizmente, é isso que acontece. A beleza. Tá? A beleza, ela te dá muito mais dinheiro. Tu pega qualquer Ela profissional abre de as qualquer área, portas. ela abre as portas. E a gente fala isso Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. A Cláudia Não, bacalhando o vamos negócio. simplificar, então, quer dizer que as feias, não. Mulheres mal cuidadas, então por isso tem que se valorizar, né? Se cuidar, fazer a unha, cílios, sobrancelha, se manter bem, porque assim, ó, como é bom tu se levantar de manhã, uma sobrancelha feitinha, uns cílios lindinhos, né? A unha feita, sabe? Te dá um outro tchan, sabe? Se olhar no espelho e gostar do que tá vendo. E tem mulheres que não gostam e tá tudo bem. E aí também não. elas fazem outras coisas. Elas Sim. correm de manhã, elas vão na academia. Exato. E tá Mas- tudo certo. E é realmente sobre o amor próprio. Sabe? Independente da situação. Se bota cílio, se não bota, Claro. se corre, se não corre, mas é se gostar como é. Exato, se cuidar. Porque assim, ó, tem gente que realmente não pode usar cílios, realmente Sim. faz alergia.
E aí, tá tudo bem. Agora a gente tá falando assim, ó, é tu manter o teu cabelo sempre cuidado. Ai, tem que estar com a unha feita de gel. Não, Tem que estar limpa. tá limpinha, tá? Cortadinha, né? Feitinha, Sabe? uma basezinha. São pequenos detalhes que tornam a gente mais feminina. Um perfuminho, não feminista. né? Botar um perfuminho também, né? Uma roupinha bonitinha, assim, limpinha. Não faz mal, sabe? né? Tá cheirosinha. E assim, ó, e até pra conseguir finalizar e fazer um gancho, assim, ó, eu tenho uma visão no meu salão, até por todos esses perrengues que eu já passei, que às vezes tu não tem dinheiro, mas tu tem algo pra oferecer em troca. Então, eu tenho várias clientes que a gente tem troca de serviço. A tal permuta. A tal permuta. Gente, não é feio, não é vergonhoso. Claro que não. A gente faz, né, Lívia? Eu trabalho com faxina. Então Ótimo. vem aqui, Vamos vem trocar. aqui, a gente vai trocar. É se ajudar, né? Ah, eu tenho uma loja de roupa, eu tenho um pet shop, eu tenho... Não importa. Eu sou a ginástica, Sempre né? tem Academia. alguma coisa que a gente pode fazer permuta, porque eu acredito que isso não está estritamente a essa troca sem custo, né? Sem valor, mas é justamente ao valor que tem em eu conhecer o serviço e É produto de agregar. outra pessoa, de poder indicar ela para as Pra minhas outras. clientes e ela me indicar. É essa troca de conhecimento, essa troca de ajuda, sabe? Então, assim, se tu quer realmente fazer... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas tu sempre tem alguma coisa para oferecer. Sempre. Tu sempre tem algum serviço, alguma coisa que tu pode oferecer e a gente pode começar a se cuidar. Vamos fazer um gancho aqui, ó. Esses salgados aqui que a gente tá aqui saboreando aqui na bancada é de uma nova parceira, que é a salgadaria Pão da Vida, da minha amiga Gisele, né? A Gisele, que é a dona com o marido dela, que é o Adão, que é nossa apoiadora, e daí ela nos oferece esses salgados pra gente oferecer para as nossas convidadas aqui no podcast de Guria pra Guria. Isso que eu chamo de parceria de valor. Não tá exatamente ligado ao valor que aquele serviço É agregar, né? Somar e fortalecer. Isso é importante. Exatamente, é isso aí. Uma tá fortalecendo a outra e tá mostrando que essa mulher não precisa mais ser invisível. Que ela pode ser vista dentro da sociedade, que ela pode ter uma profissão, Claro. seja ela qual for, que ela pode ter o dinheiro dela, que ela pode Ela tem ter a opções, liberdade né? de escolher ficar num relacionamento e não ficar por obrigação. Tá, daí tu ficou lá em Portugal, abriu teu salão, tava fervendo, borbulhando, aí depois voltou pro Brasil. E aí, Largou tudo lá, não deu mais certo. não é que não deu mais certo, aquilo deu muito certo. Mas eu tive uma infelicidade. Em maio do ano passado, meu pai adoeceu e eu vim pro Brasil às pressas. Fiquei aqui um mês e ao final ele acabou falecendo. E aquilo me desestabilizou muito. Bastante mesmo, assim. Porque eu e meu pai, nós tínhamos uma ligação muito forte. Era a pessoa que eu falava todo dia. Era a pessoa que se me mandava mensagem, eu podia estar atendendo. Eu parava o que eu estava fazendo e eu respondia a ele, sabe? Porque a gente tinha, assim, essa conexão muito forte. Então, eu sofri muito porque o meu pai, ele estava bem até adoecer. Então, eu não achei que ele ia... Meu pai tinha 71 anos. Ele simplesmente estava com uma falta de ar, que era de uma pneumonia, que ele não tinha tratado. Tava com líquido no pulmão, entrou no hospital, ele foi dirigindo por Centenário. E aí não... E ele saiu de lá pela funerária. Que triste. Entendeu? Então, Muito rápido, e aí tu também ficou também, caiu o sim, me desestabilizou bastante. E aí eu decidi voltar pro Brasil, voltei em final de agosto. E aí eu larguei tudo lá, larguei o salão, vendi tudo que eu podia vender, porque eu não podia trazer, porque eu estava vindo com 2 malas pra cá. E aí recomecei o salão aqui. Então, assim, recomecei o salão, algumas clientes voltaram, claro, graças a Deus. Ainda estou num processo de aumentar o meu faturamento, mas já está um faturamento que é muito acima da média do que é um CLT, do que é uma pessoa que trabalha num trabalho normal. Então, eu digo assim, eu sou muito grata a Deus, porque as coisas acontecem. Eu faço as coisas acontecerem e eu sou muito grata por isso. Mas eu ainda quero melhorar. Porque eu digo assim, o dinheiro pode dizer que não traz felicidade, mas ele compra a saúde, ele compra um teto pra tu morar, ele compra uma comida boa. Então, é necessário, né? Infelizmente, a gente vive num Tem que mundo pagar as capitalista, contas, tudo a gente tem que pagar. Hoje, ou tu depende do SUS, e aí tem pessoas que estão há 2, 3 anos na fila pra uma cirurgia, ou tu paga um convênio médico bom, que pra minha idade já tem 40,
já tá... Já passou dos Bem- 100 e poucos, já é 200, já é 400 reais, já né? é 400 reais por unidade, sim. Então, É. e assim, ou tu tem dinheiro, então, pra pagar um convênio, porque Ou pagar quando um tu particular, precisar, né? ou tu pagar um particular. Então, o dinheiro, ele te dá muita Segurança. coisa. Ele te dá a segurança de tu Benefício, ser né? atendido, O de tu fazer uma conforto. cirurgia, de tu comer bem, de tu morar. É isso. É isso, gente. Ah, Estamos. que peninha, no final, porque o bate-papo com o Bruno Apolinário foi muito bom. Foi Falou bom. a história lá do... Foi pra Portugal, correu pra Alemanha, na Alemanha não deu certo, voltou pra Portugal. E hoje a Bruna tá aqui, né, na bancada do podcast de Guria pra Guria, falando dessa trajetória, né, contando aí sobre a questão do empoderamento feminino, da sororidade, da mulher não desistir, de fazer um curso, de ter uma profissão, né? Se cuidar. A autoestima. Né? Claro que o podcast chegando ao fim. Né? Agradecer imensamente às marcas parceiras, né? As marcas patrocinadoras aí também, como a gente estava falando, né? A parceria, ela é importante, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Tem que ter a parceria, né? Para agregar para os dois lados. E Bruna, te agradecer imensamente, né? De tu ter vindo aqui conversar com nós, falando um pouco da tua trajetória. Aí fale mais uma vez sobre as tuas redes sociais, o pessoal te seguir, conhecer o teu trabalho e também a mulherada fazer o curso com a Bruna. Então, gente, o meu Instagram é bru_apolinário_beauty. Me sigam lá, se tiver dúvida, me chama, eu explico pra vocês como que funciona o curso, quais os cursos que eu tenho. Tem curso pra iniciante, tem curso de reciclagem, ou seja, tem gente que já tá na área, mas não consegue evoluir. A gente consegue pegar exatamente aquele ponto que tu precisa melhorar, tratar isso pra tu conseguir melhorar, conseguir faturar mais. E também, se quiser ser minha cliente, quiser fazer permuta, vamos conversar, tudo é válido. Tá aberta a negociações. Estamos abertas a novas parcerias, eu acho que é isso. É importante, é muito importante as parcerias, né? Então, agradecer imensamente mais uma vez. O que tu precisar, pode contar com a gente. Sabe que o podcast de Guria pra Guria é um espaço de visibilidade para todas as mulheres. A sororidade, né? Fala, discuta. Então, o espaço é sempre nosso. Exatamente. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui, de contar um pouquinho da minha história. E fico sempre à disposição de vocês pra gente conversar mais. Aliás, estávamos já montando um evento. Sim. Que era justamente para mulheres. Ficamos sem o espaço para fazer, mas isso já vai ser resolvido em breve. Com certeza. Vai ser um evento gratuito para mulheres, de mulheres para mulheres, sabe? E isso vai rolar, gente. Vai acontecer. Com rápido. certeza. É isso aí, Certo, então. pessoal? Um beijo, até o próximo. Beijo. Beijo! Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Somos rimas da mesma poesia. Gurias, pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria.
Páginas de vida do diário que escrevi, sonhos e histórias que se cruzam por aí. Descobri que palavras têm asas, chegam, pousam. Hoje somos tantas entoando a mesma voz, fibra de guerreiras, somos filhas, mães, avós. Somos rimas da mesma poesia, guria, gurias. Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Páginas de vida do diário que escrevi, sonhos e histórias que se cruzam por aí. Descobri que palavras têm asas, chegam, pousam. Hoje somos tantas entoando a mesma voz, fibra de guerreiras, somos filhas, mães, avós. Somos rimas da mesma poesia, guria, gurias. Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Páginas de vida do diário que escrevi, sonhos e histórias que se cruzam por aí. Descobri que palavras têm asas, chegam, pousam. Hoje somos tantas entoando a mesma voz, fibra de guerreiras, somos filhas, mães, avós. Somos rimas da mesma poesia, guria, gurias. Pureza de sanga com a força de uma
uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Pureza de sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria.